Fala aí pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Cauê Novaes, sou empresário do meio digital há 5 anos e hoje a gente está aqui com um tema muito diferente, né, do que a gente já fala aqui no canal, mas um tema muito comum se você me acompanha lá no meu Instagram, @ocauenovaes, que é sobre SDR. Cara, o teu SDR ele não está performando por culpa sua e é por isso que ele não agenda mais caos para você todos os meses. Primeiro, é legal a gente falar aqui para quem é esse vídeo, para quem serve, para a gente economizar tempo aqui na tua agenda aí, beleza? Primeiro, donos de agência. Tem agência de tráfego, social media, 360, mídia indoor, no geral da coisa. Para você que faz venda 1 a 1, precisa de um SDR para captar mais leads para o teu negócio, né? Então, talvez imobiliária, talvez clínicas, né, de alto padrão ali que precise de um sistema um pouco mais robusto de captação de lead. Talvez você que faça a palestra, enfim, todo mundo que tem um profissional de SDR, que faz o processo de triagem barra pré-vendas, esse vídeo sem dúvidas alguma é para você. O que o teu SDR deveria estar fazendo, mas por algum motivo não está fazendo, né, todos os dias. E por isso que, pô, tu está sem oportunidade nova de negócio, não está fechando novos negócios, né? Cara, tu não precisa de um SDR mais motivado, beleza? É a primeira coisa que eu quero falar aqui para ti. A galera acha que o problema com o SDR de ele não estar performando e tudo mais é porque, sei lá, porra, ele tá sem ânimo, né? Porra, ele tá com o emocional abalado por alguma coisa. Ele não precisa disso, beleza? Se a gente for depender sempre dos gatilhos emocionais do ser humano, a gente nunca vai ter um negócio, né? Porque nem todo dia a gente está bem. Até tu mesmo que é o dono do negócio nunca tá bem todo dia, né? Na verdade, tu precisa de um SDR com direção e é o que a gente vai falar ao redor dessa aula aqui, tá bom? A maioria não performa porque está perdida no que fazer, quando fazer e o que buscar. Então, quais são os problemas, né? O teu SDR não está batendo a meta, não agenda nenhuma oportunidade, não agenda nenhuma call aí para o teu negócio, parece desanimado talvez, né? Cara, antes de pensar em uma demissão ou uma nova contratação de um SDR novo, escuta o que a gente tem para falar por aqui. Pode acabar te economizando dinheiro e tempo, né, principalmente. Cara, o problema quase nunca é talento. Para você ter ideia, eu nunca contratei aqui dentro da equipe um SDR que tivesse talento, que já tivesse um background antes, né? Que já tivesse experiência anteriormente com esse mercado de SDR. E para ter ideia, todos os nossos SDRs aqui somados agendam mais de 100 calls por mês para a gente aqui dentro da empresa. Eu tenho uma agência de marketing, para quem não sabe. Então, cara, não é talento. A gente basicamente treina essa galera do zero, tá bom? O que impacta diretamente, cara, é o contexto, beleza? Literalmente o contexto. SDR perdido é SDR sem direção. É basicamente um peso morto dentro da empresa. Precisa entregar algo que não seja algo improvisado. Ah, liga aí para uma galera, aborda aí uma galera, faz um disparo e tenta agendar call. Isso não é um processo, isso não dá nem para ser chamado de um comercial eficaz, né? A maioria das agências, enfim, outros formatos de empresa, joga SDR no campo com CRM, né, com uma mera espadazinha ali empunhada, né, nesse caso o CRM aberto e diz, vai lá, fala com os leads, Deus dará. Mas tu acaba não dando um contexto para esse cara. Tu não fala como que deve começar a conversa, qual que vai ser a meta diária, né, para vocês acompanharem, o que ele precisa observar para fazer um processo de SQL. Lembrando que SQL é diferente de MQL, beleza? Inclusive tu precisa entregar para esse cara um MQL para que ele faça o processo de SQL. Cauê, o que diabos é SQL e MQL? MQL é o lead qualificado via marketing, beleza? Lead qualificado via marketing. O que é SQL, Cauê? SQL, lead qualificado via comercial, beleza? O S vem de sales. Então, basicamente, em alguns raros casos, né? Poucos casos ali tu vai entregar normalmente um lead que não já veio qualificado pela etapa de MQL, tá bom? Na grande maioria dos casos tu vai vir com um lead que já passou por uma triagem de marketing, onde ele passou pela qualificação de MQL para ser qualificado via marketing, e aí o SDR vai fazer o processo de qualificação via comercial, que aí é através de perguntas estratégicas que tu tem que traçar esse processo inclusive, né?
Então, cara, o resultado ele não vem baseado nessas coisas. Não é através de feeling, não é através de improviso, não é através de ansiedade e muito menos através da baixa performance que vocês estão enfrentando hoje em dia, né? Então, vamos nessa, vamos destrinchar aqui o que é que um SDR de alta performance faz diariamente. Vou abrir os processos internos aqui para vocês. Primeiro, ele precisa de um script de rotina, do que é que deve fazer diariamente, né? Então, horário de contato, abertura padrão de contato, desse primeiro contato com o cliente, roteiro de conversa que conduz ao agendamento. Então, tu precisa de fato de alguma coisa para poder seguir conversa com aquele lead, beleza? Segundo, trabalha com metas por etapa, não tem como tu deixar um cara em aberto. Ah, faz o máximo que tu conseguir aí. Não é isso, né? Precisa de trabalhar com metas por cada uma das etapas de rampagem. O que é etapa de rampagem? Vamos lá, MQL, SQL, agendamento, comparecimento dentro do agendamento e reunião fechada, né? Então a gente está falando aí de 5 etapas. Em cada uma dessas 5 etapas existe uma taxa de passagem em cada uma delas. Então, por exemplo, vai ter a quantidade de lead geral que foi gerada. Vamos supor que tu gerou lá uma lista para fazer disparo para o teu SDR. Essa é a quantidade de lead geral. A quantidade de MQLs vai ser uma redução dessa quantidade de lead geral, né? Óbvio. Então, SQL vai ser menor do que o MQL. E essas taxas de rampagem tem que ser cada vez maiores, né? A galera tem que passar cada vez mais, né? Não precisa ter gargalo entre um e outro. Óbvio que tu nunca vai conseguir 100% de uma para outra, mas tu precisa de meta para poder entregar para esse cara. Vou colocar aqui um exemplo bem chulo para vocês, né? 50 abordagens por dia, 20 conversas iniciadas, né? 10 leads qualificados, que pode ser MQL ou SQL, 3 agendamentos. E aqui, basicamente, a gente mostraria onde que ele pode estar travando e o que pode melhorar. Vou fazer aqui um exemplo bem básico, só para a gente fazer uma análise básica aqui dessas métricas de exemplo, beleza? Vamos lá. De 50 abordagens que ele fez, né, em média, 40% ali, vamos colocar aí, arredondando, gerou conversa iniciada, então uma métrica boa. Pode subir? Pode, mas tá ok, né? Não tá ruim. Dessas 20 conversas iniciadas, 50% foi lead qualificado. Então, ok, uma métrica relativamente até bacana, né? E por final, teve 3 agendamentos. Então a gente teve uma taxa aí de 30%, né? Qual seria a primeira métrica que eu melhoraria aqui, né? De leads qualificados para agendamento. Então a taxa de agendamento de 30%, eu considero que em alguns casos ela está boa, mas na grande maioria dos casos não. A gente conseguiria talvez encostar essa taxa de agendamento em 50%. Então o que é que a gente melhoraria aqui? O script para agendamento. Essa taxa aqui exatamente, ela poderia ter um avanço, né, de 20% aí nesse caso, o que, pô, ia dar muito mais fechamentos aí nesse caso para o teu time, né? Então aqui a gente mostraria onde que ele está travando para poder direcionar ele. Então, SDR, tu poderia estar melhorando tua taxa de agendamento e esse plano de ação vai ser dessa forma. Enfim, né, tu tem que direcionar ele, meu irmão. Óbvio, precisa de um acompanhamento e ajuste semanal, né? A gente faz sempre esses ajustes aqui de 7 7 dias, a gente sempre deixa um horário fixo na semana para fazer o que a gente chama de processo de weekly, beleza? O que é o weekly? É o acompanhamento semanal de determinadas métricas de alguns setores, beleza? Então não é sobre cobrança, não é para cobrar ele semanalmente, mas sim para gerar uma clareza sobre o processo que ele está efetuando. Então, cara, SDR bom melhora quando enxerga o que precisa ajustar. Dito isso, vamos para a próxima etapa. Deixa eu deixar assim, para quem quiser dar um printzão aí, já manda bala, beleza? Vamos nessa. Nosso setor comercial nem sempre foi bom aqui dentro da empresa, beleza? A gente passava por vários gargalos dentro dessa parte. A gente tinha aí, para vocês terem uma ideia, uma média há 1 ano e meio de 30 calls por mês. Ah, Cauê, eu queria essas 30 calls por mês. Cara, pra gente era baixo, porque nessa época aqui a gente já tinha 50 clientes ativos dentro da empresa. Para uma empresa desse porte, a gente considerava que era pouco. Então era meio que uma reunião por dia de segunda a sábado ali, né, basicamente. O que é que a gente melhorou, né, para sair de 30 para 100 calls por mês? Foi basicamente entender esse processo sem tirar e nem pôr. Então, tu precisa das métricas corretas e precisa de implementar uma rotina para esse teu SDR, beleza?
Fora que, obviamente, o script como um todo, né? De como avançar, de como abordar esse cara da forma correta. Isso daqui tudo é processo, pessoal. De fato, processo. Para concluir, cara, eu sei que muitas pessoas aqui querem um acompanhamento um pouco mais de perto para poder estruturar essa parte. Qual que é a coisa? Cara, se tu é dono de agência ou tem alguma empresa dentro desse ramo no digital, tem pelo menos 5 clientes ativos e tem um SDR dentro do time, ou talvez pensando em contratar, né? Mas sente que talvez esse comercial está travado, não está indo adiante, tá? Talvez um mês, 2 meses, 6 meses testando o SDR e não está funcionando, não tem rotina, não tem meta, não tem previsibilidade nenhuma, a gente consegue com certeza te ajudar aqui dentro da empresa. A gente abriu algumas vagas para uma sessão de diagnóstico comercial, 100% gratuito, 100% sem compromisso nenhum. Então nela a gente vai analisar o teu SDR atualmente, né, teu comercial como um todo o teu processo comercial. A gente vai identificar os gargalos e te mostrar o que precisa ser ajustado para os próximos 30 dias, para tu já gerar resultado. Inclusive a gente tem alguns cases lá no Instagram que dentro dessa sessão de diagnóstico o cara conseguiu tirar, 20 pau a mais de receita e não comprou nada da gente, só participou dessa call aqui. A gente ajustou algumas ferramentas ali, alguns gargalos e a coisa foi que foi. Então, cara, se fizer sentido para você, clica no link fixado que está na descrição do vídeo, nos comentários ou no link da descrição e agenda conosco o melhor dia e horário para a gente conversar, beleza? Dito isso, a gente se vê lá dentro, tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo, é só o começo, valeu!